Olá, sou o professor Diego Farias, doutorando em modelos de decisão em saúde e docente do curso de fisioterapia das faculdades de enfermagem Nova Esperança da unidade João Pessoa. Hoje discutiremos, conversaremos um pouco sobre a reabilitação cardiopulmonar e aspectos relacionados à avaliação dos pacientes e algumas técnicas e recursos que são utilizadas para uma prescrição adequada de exercício para esse alvo desse público de pacientes. A reabilitação cardiopulmonar ela é indicada para pacientes com pneumopatias, paciente, por exemplo, com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes pós-Covid-19, em especial os que evoluírem com formas moderadas a grave da doença, pacientes em pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, hipertensos, diabéticos, entre outras indicações. O objetivo da reabilitação cardiopulmonar é melhorar a capacidade funcional desses pacientes e muito disso será obtido através da prescrição de exercícios. Para tanto, necessitaremos de uma avaliação adequada desses pacientes. Toda avaliação e prescrição ela será individualizada. A avaliação ela inicia com a escuta qualificada, que é a anamnese, onde serão captadas o maior número de informações relativas ao estado de saúde do paciente, a história do seu adoecimento, queixas e também os objetivos desse paciente quanto à reabilitação. Sem esquecer também da aplicação, muitas vezes, de questionários para avaliar a qualidade de vida desses pacientes. A avaliação, passada essa fase de anamnese, a gente parte para a parte do exame físico, que seria a avaliação semiológica, com foco no sistema cardiorrespiratório e na avaliação musculoesquelética. Dentro desse exame físico, da avaliação cardiorrespiratória, realizaremos ausculta pulmonar e aplicação de testes para avaliar expansibilidade e algum outro tipo de alteração que esse paciente possa vir a apresentar. No que se refere à força da musculatura, poderemos utilizar do teste manual de avaliação de força, que seria o teste MRC, bastante conhecido na literatura, ou então poderemos utilizar, por exemplo, do dinamômetro de pressão palmar, que aqui a gente tem uma variação desse dispositivo, mas indicado para pacientes que têm um grau de comprometimento maior, que a força vai ser avaliada ao nível da capacidade de preensão desse paciente e aferida em quilogramas-força. Tanto para o MRC quanto para a dinamometria de preensão palmar, existem pontos de corte para identificar se esse paciente ele encontra-se num quadro de fraqueza muscular, em especial nos pacientes que foram submetidos a longos períodos de internação e ventilação mecânica. No que diz respeito à avaliação da força da musculatura respiratória, poderemos utilizar o manovacuômetro. Esse aqui é uma versão analógica desse dispositivo, lembrando que a gente também tem versões eletrônicas dele. A manovacuometria consiste na avaliação da força muscular respiratória ao nível da boca. O paciente ele será instruído a realizar uma manobra de inspiração máxima forçada ou uma expiração máxima forçada e o valor de pressão obtido com essa manobra vai ser aferido no manovacuômetro. A partir dessa verificação, dessa avaliação da força e a identificação de alteração, o fisioterapeuta ele pode prescrever um treinamento muscular inspiratório individualizado para esse paciente. Precisaremos, para tanto, de dispositivos de carga linear pressórica, a exemplo do Power Brief. E a carga que será utilizada no Power Brief vai depender da pressão máxima obtida no teste de manovacuometria. A gente utiliza a PI máxima, a pressão inspiratória máxima obtida na manovacuometria. Na sequência, vamos discutir sobre outros recursos utilizados pela fisioterapia, como também outros métodos de tratamento. Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Renata Tomás, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória, mestre e doutor em fisioterapia e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre essa ciência linda que é a reabilitação. Eu sou professora da instituição das faculdades Nova Esperança, do curso de fisioterapia e dentro da fisioterapia existe uma gama de possibilidades que nós podemos atuar e dentre elas é a fisioterapia respiratória. Então, como o nosso colega, o professor Diego, que falou antes de mim, a fisioterapia ela é uma ciência, ela tem uma gama de possibilidades. E quem são os pacientes que são elegíveis a realizar a fisioterapia respiratória? Paciente que apresenta falta de ar, paciente que apresenta tosse crônica, paciente que tem intolerância ao exercício, pacientes que são
pneumopatas crônicos, né, pacientes com asma, DPOC e outras doenças respiratórias, sejam agudas ou crônicas, além, né, dos pacientes pós-Covid, pacientes com sintomas crônicos de Covid. O primeiro ponto de uma fisioterapia bem realizada é a avaliação. Então, a avaliação ela precisa ser bem conduzida, porque é através da avaliação que nós vamos conseguir traçar os objetivos, os protocolos de tratamento que possam beneficiar esse paciente. E aí a gente tem uma gama de recursos que nós podemos utilizar, né? O aparelho de avaliação das pressões respiratórias máximas, o monovacômetro, o expirômetro, né? Que é um aparelho que vai quantificar os volumes e as capacidades do pulmão desse indivíduo. A gente consegue avaliar a funcionalidade desse sistema respiratório. E a partir desse momento a gente vai escolher quais são os recursos que a gente vai conseguir tratar esse paciente. Se ele vai precisar de terapias para expandir o pulmão, né? Que são as terapias de reexpansão pulmonar, as terapias de higiene bronca, para os pacientes que apresentam muita retenção de secreção, o treinamento aeróbico para os pacientes que têm intolerância ao exercício e o treinamento resistido para aumentar a força, tanto dos músculos respiratórios quanto da musculatura periférica. E aí aqui a gente tem uma gama de possibilidades que nós utilizamos na nossa assistência, né, como o aparelho de espirometria, que é esse instrumento que a gente consegue quantificar os volumes e as capacidades pulmonares do paciente. O aparelho de ventilação não invasiva, que é um recurso que vai promover reexpansão do pulmão do paciente. A gente utiliza esse recurso conectado na face do paciente, né, através de interfaces como máscaras, né. A gente tem também os frequencímetros, né, que através desse recurso a gente consegue dosar o exercício através da variação da frequência cardíaca. E também a gente utiliza diversos outros recursos, como o treinamento na esteira, na bicicleta. Então, é realmente uma gama de possibilidades que nós podemos utilizar para reabilitar os nossos pacientes. Um outro recurso que a fisioterapia pode utilizar na avaliação dos pacientes, na reabilitação cardiopulmonar, é a ultrassonografia cinesiológica. Tá? Então, o fisioterapeuta ele é um profissional capacitado a prescrever, realizar e a interpretar os achados desse exame. É um exame que tem um excelente custo-benefício quando comparado a outros exames de imagem e, além disso, não emite radiação. Através da ultrassonografia cinesiológica, a gente consegue avaliar a aeração pulmonar e, através da identificação de alguns artefatos, podemos identificar algumas possíveis alterações, a exemplo de infiltrados ou consolidações. Na imagem que está aqui no modo M, no modo movimento, a gente consegue avaliar a aeração pulmonar. Tá? Então a gente consegue visualizar que na parte superior o deslizamento da pleura, né, formado pela pleura parietal, visceral e o espaço, né, pleural, e a gente consegue avaliar que no paciente aqui em questão ele não apresenta nenhum tipo de alteração dessa aeração, com um predomínio aqui de presença de linhas As que remetem a uma aeração adequada. Além da avaliação da aeração pulmonar, também poderemos avaliar o músculo diafragma, tá? Em especial, a espessura do diafragma e a mobilidade desse músculo. Pacientes, por exemplo, pacientes em pós-Covid-19, eles costumam, né, eles têm parecido no ambulatório com algumas alterações características do comprometimento causado pela doença. Além da avaliação de aeração, avaliação diafragmática, a gente também pode utilizar a ultrassom para avaliação de musculatura periférica, exemplo de musculatura de quadríceps, né, de reto femoral, que será um parâmetro, né, um dado que nos auxiliará no diagnóstico da fraqueza muscular. Existem protocolos distintos, tá, publicados na literatura, quanto a áreas e pontos específicos de avaliação. Os protocolos mais difundidos são o protocolo Blue e o protocolo LUS. Aqui, a professora Renata está avaliando, né, a aeração pulmonar aqui no quadrante superior direito do paciente. Lembrando que essa avaliação ela será completa, tá? Em todo o hemitórax desse paciente e, a depender do protocolo, também será avaliada a região posterior. Então, você que tem curiosidade, você que pensa em cursar na área da saúde, se você tem interesse na fisioterapia, venha até a Facene, né? Procure os nossos canais de comunicação institucional. Então vai ter uma equipe aqui preparada para conversar com vocês sobre as características do curso, as peculiaridades desse curso e sobre o mercado de trabalho também. Então, vem ser Facene, a gente está aguardando vocês aqui de portas abertas.